Fala, leitores da Bíblia, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje a gente vai ler Números, capítulo 13 e 14, o Salmo 66 e Lucas 22. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos neste dia, te agradecemos, expressamos a nossa total dependência de Ti, buscamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito, buscamos, Senhor, o Senhor nos guie a toda a verdade e nos convença sempre do nosso pecado, para que trilhemos um caminho de santificação. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Números 13. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Desde o capítulo 10, Israel está se deslocando de Sião, do Monte Sião, para Moabe. Né? Nesse ponto aqui, o Senhor orienta que Moisés encaminhe alguns espias para observarem a terra de Canaã. Eles estão aqui no deserto de Parã. Moisés os enviou do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Olha esse nome aí, filho de Num, Oséias, é o Josué. Em alguns textos é traduzido como Josué, em outros como Oséias. Ele é da tribo de Efraim, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Tá aí, ó. Que eu acabei de dizer já está aqui, né? Um outro nome importante dessa lista é Caleb, que é da tribo de Judá. Tá bom? Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira como um cacho de uvas, com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram. Então, eles foram e trouxeram esse cacho de uvas enorme, sendo carregado por 2 homens, né, para mostrar
a exuberância daquela terra, a, o potencial de produção daquela terra. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Quem disse isso foi Calebe. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Então tinha a maioria dos espias ali falando mal, mostrando uma perspectiva pessimista em relação à terra, mas uma voz dissonante apareceu, a voz de Calebe, falando: não, a gente tem capacidade de entrar e vencer a terra, e vencer esses povos. Capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo. E farei de você povo maior e mais forte do que este. Imagina a tristeza e a indignação de Moisés, de Arão, de Calebe, Josué, e agora a indignação de Deus frente a essa postura dos filhos de Israel. Toda a congregação murmurou,
já tinham visto tanta manifestação do poder de Deus e ainda assim duvidaram de que Deus estaria com eles. E aí Deus fala aqui, né? Vou ferir todo mundo, vou deserdar todo mundo. Farei de você, Moisés, um povo maior e mais forte do que este. E aí, novamente, como aconteceu lá em Êxodo 32, Moisés intercede pelo povo. Vamos ver. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, como com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram os moradores desta terra. Moisés está começando dizendo o seguinte: olha, não foi só o Egito que ouviu a respeito do que o Senhor fez. Os moradores dessa terra também ouviram o que o Senhor fez com o povo de Israel. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra, que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto amanhã mudem de rumo, e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês. De todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela. Os filhos deles, né, os filhos do povo, menores de 20 anos, que vocês disseram que seriam por presa, que se tornariam presa dos cananeus. Eu os farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá no deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra.
40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Muito interessante esse texto, não é? Acho que dispensa até comentários, porque é tão vívida essa história, tão autoexplicativa, né, de que aqueles que botaram seu coração na promessa de Deus, botaram seu coração confiaram seu coração naquilo que Deus já evidentemente se havia revelado de si mesmo, um Deus poderoso, um Deus fiel. Estes que confiaram no Senhor e nas suas promessas foram preservados. E os que duvidaram daquilo que Deus poderia fazer, os que se amedrontaram diante do que seus olhos estavam vendo, estes foram penalizados duramente. Agora o Salmo 66. Cântico de louvor e gratidão ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor, digam isso a Deus, que tremendos são os seus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com o holocausto. A ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Uma música baseada nesse versículo 20 aqui. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Você pode até pesquisar aí, se não me engano é do Asaf Borba. A Aline, que gosta de
de lembrar das músicas, né? Ela conhece muitas músicas. Talvez ela já tenha se lembrado até antes de eu cantar. Muito bem, vamos agora a Lucas 22. Nós já vimos Jesus se dirigindo a Jerusalém, entrando, passando por Jericó, fazendo aquela entrada triunfal em Jerusalém, né? Então ele está aí na última semana, né? Nos últimos dias aí, antes da sua crucificação. Estava próxima à festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Nós vemos aqui a descrição da ceia, né? E claramente a instituição da ceia vem no momento em que Jesus está celebrando a Páscoa. Então, para nós cristãos, a ceia do Senhor que partilhamos, né, é, na verdade, a nossa Páscoa. A ceia do Senhor é a Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Cristo, para a sua morte, para o que ele faria em substituição por nós. Então, embora no nosso calendário a Páscoa seja uma vez ao ano, por volta ali do mês de abril, não é? Cada vez que estamos congregados com os nossos irmãos, cada igreja tem uma rotina, né? Na igreja onde eu sou pastor é todo primeiro domingo do mês. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, estamos celebrando a Páscoa.
Estamos trazendo o significado, o simbolismo que tinha a Páscoa, o Cordeiro Pascal morto em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus então dá o exemplo, ele é aquele que serve. Portanto, o maior entre os seus servos é o que serve, é o que está a serviço dos demais. Um comentário que eu não fiz aqui é que ele diz aqui no versículo 16, né? Eu lhes digo que nunca mais a comerei, nunca mais comerei dessa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, tem ainda aquela perspectiva profética que vários cumprimentos, né? Então, a Páscoa do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus, né? Essa ceia que nós participamos, de certa forma, aponta para o que já foi, que é o sacrifício de Jesus, mas aponta para algo que está adiante, que está no porvir, que é o banquete eterno que teremos no reino de Deus, na presença de Deus, onde o próprio Senhor Jesus ceará conosco. Né? E aqui ele volta a dizer, né, sobre o reino. Ele diz aqui, ó, confio a vocês um reino. E aí nesse reino, estes que foram servos teriam então uma posição de autoridade. Né? Então é isso, vamos seguir aqui. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Realmente é um pouco confuso aqui, né? Difícil de entender. Eu vou precisar dar uma estudada depois aqui nesse texto também. Se Jesus fala, né, para que eles vendam uma capa e comprem uma espada, aí eles dizem: estão aqui 2 espadas. E ele diz basta, porque de alguma forma eles não entenderam o que ele estava explicando, né? Mas por outro lado, parece que ele tinha justamente essa intenção de que ele
ele fosse contado com os malfeitores, né, para se cumprir aí as escrituras de Isaías 53:12, que diz: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas é possível que essa profecia não dissesse respeito aos seus discípulos, né? Mais propriamente aos ladrões, né? Ao homicida da cruz. Acho que é homicida, né? Enfim, mas eu acho que Jesus realmente não queria dizer que eles deveriam comprar uma espada, né? Bom, ficou aqui uma questãozinha para verificar depois. Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e se encontrou dormindo de tristeza. E os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Nesse texto a gente não está vendo aqui um Jesus medroso, um Jesus, enfim, desencorajado, vacilante, de maneira nenhuma. Ele está angustiado porque é o ser humano. O ser humano sente dor, o ser humano sente tristeza, né? O ser humano se abate com a expectativa, né, de uma tragédia. Então, ele está mostrando, logicamente, a sua humanidade, mas ele está aqui resoluto em cumprir a vontade, né? Ele diz aqui: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Esse era o desejo da alma dele, que aquele cálice amargo que ele deveria tomar seria afastado dele. Mas ele sabe que há um plano perfeito a ser cumprido. E é esse plano que ele quer realizar. Aí tem também a questão da oração, né? Quanto mais ele se agoniava, mais ele orava, e ele chamava os discípulos a orarem, e eles estavam cansados e não oravam. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Olha aí a questão das espadas. É isso que a gente tem que fazer? Versículo 50. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram aprender: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender? Esta, porém, é a hora de vocês, e a hora do poder das trevas. Então alguém aqui, provavelmente Pedro, né, arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Se não me engano, em Marcos é dito que o Senhor Jesus curou a orelha. Ah, não, está aqui, ó. Está aqui. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus curou o homem da questão da orelha lá que estava cortada.
E ele questiona, estava junto com vocês todo dia, por que vocês não fizeram isso? Mas a resposta está aí, agora é a hora. É chegada a hora do poder das trevas. Pedro nega Jesus. Prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, colocando uma venda sobre os olhos dele, diziam: Profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Então está aqui uma situação tensa, difícil. Jesus aqui calado, passivo, aceitando todo tipo de calúnia, de injustiça e de humilhação. E aí o exemplo que ele nos dá é justamente esse. Se somos seguidores de Jesus, por que tantas vezes somos tão defensivos, somos tão reativos? Por que tantas vezes defendemos a nossa justiça, a nossa honra? Por que tantas vezes nos posicionamos com dureza em favor de nós mesmos, ou da nossa família, ou de nossas ideias, ou do que quer que seja? Jesus, o Senhor da glória, o Filho de Deus, nos deu um exemplo de sabedoria, de mansidão, de humildade. E é esse o exemplo que nós devemos seguir, não é? Quanto de Cristo tem se manifestado na nossa vida? Que Jesus seja manifesto através de nós, do nosso caráter, do nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de nos relacionar com as pessoas. Que a gente siga o modelo de Jesus, siga as pisadas de Jesus e tomemos a nossa cruz, como ele disse, né? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem, meus queridos, Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.